Olá, senhores, boa noite. Mais uma vez, Fábio Matos falando para vocês sobre coisas importantes das patologias ortopédicas nas nossas crianças. Muitas vezes no consultório, algumas mães e eventualmente alguns colegas perguntam quando as crianças devem vir ao ortopedista infantil. Observem vocês que quando esses indivíduos nascem e as colegas neonatologistas observam alterações na coluna cervical, nos quadris, nos pés ou eventualmente assimetria de movimento de membros, elas naturalmente mandam essas crianças para nós. Isso é o ideal. Fora isso, nas consultas de rotina do pediatra, ele vai observar as fases do desenvolvimento das crianças. E no primeiro ano, a gente entra nessa avaliação junto com o otorrino, o oftalmo, o ortopedista pediátrico também é um indivíduo importante nessa triagem. Nos meses que sucedem o início da marcha, uma criança anda normalmente de 8 meses a 1 ano e meio, logo no primeiro mês ou segundo mês, depois que ela inicia a marcha, é uma consulta importante para nós, porque a gente observa a situação anatômica dos pés, os ângulos dos membros inferiores e o equilíbrio da marcha, bem como a postura da coluna cervical. Essas crianças muito jovens, elas apresentam a hiperlordose lombar por conta do equilíbrio e do eixo de gravidade. E isso é um fato importante que o ortopedista precisa avaliar. Depois disso, aos 3 anos, em média, entre 3 a 4 anos, as crianças fazem a pior fase do joelho junto e tornozelo afastado. O nome disso é genovalgo. Muitas crianças apresentam isso mais acentuadamente, outras menos, e eventualmente apresentam uma assimetria. Essa é a fase que os pais são orientados a procurar ortopedista porque uma pessoa mais velha usou algum calçado que ajudava. Então, nesse momento, a criança vem, a gente precisa avaliar os ângulos. Essa é a minha régua, o meu instrumento de trabalho, o goniômetro. Eu acho que o goniômetro está para o ortopedista pediátrico como o estetoscópio está para o cardiologista. É fundamental para nós. A gente precisa avaliar porque existem graus desse genovalgo e distância entre os tornozelos que são marcadores de normalidade. Eu digo isso sempre aos meus meninos estudantes, que a gente não precisa medicalizar a saúde. Enquanto essas crianças tiverem um exame físico normal, um desenvolvimento dentro do esperado, nós não faremos nada. A gente apenas tem que deixar a natureza seguir o trajeto dela. Depois dos 3 anos, aos 6 anos de vida, essa criança faz, em média, o primeiro estirão do crescimento. Aí vem mudança de dentes e, eventualmente, as dores ósseas, que se prolongam nesse período. Lembrando que a dor óssea, ela é predominantemente noturna, é uma dor que eventualmente acorda a criança, mas é uma dor que não aparece com manchas vermelhas ou roxas, articulação quente ou vermelha, e a criança não localiza essa dor. É uma dor de membros inferiores, que melhora sem nada ou eventualmente uma massagem da mãe é suficiente. E no início do dia essa criança acorda como se nada tivesse acontecido. Essa criança precisa vir para nós porque existem outras doenças sérias que também cursam com dor e a gente precisa afastar essas possibilidades, porque o diagnóstico de dor do crescimento ele é de exclusão. O médico afasta as outras patologias e daí então ele trata isso como uma dor do crescimento. Depois dessa visita de 6 anos de idade, a criança volta para nós categoricamente a partir dos 10 anos, em torno de 10 a 12 anos. É a fase pré-adolescente, é a fase que o menino começa a ter um pouco de vaidade, a esconder um pouco o corpo por conta de uma ou outra deformidade ou assimetria que porventura ele veja ou a mãe sinaliza para eles. Nessa fase também a gente tem 2 coisas importantes. Primeiro, o desejo de entrar na academia para fazer atividade física ou eventualmente o conselho de um amigo para usar determinada substância que isso melhorará ou não o desempenho físico ou o aumento da massa muscular. A gente precisa avaliar esse indivíduo e a gente, de novo, não precisa atrapalhar a natureza. O indivíduo saudável, com boa alimentação, ele não precisa de nenhum estímulo para desenvolvimento de massa muscular ou resistência física. Isso acontece pela lei do uso e do desuso de Lamarck, que a gente também conhece. Nessa outra fase também, e principalmente por causa do advento da pandemia, essas crianças são usuárias assíduas do celular, muitas horas por dia. E isso leva a uma postura de coluna péssima, inclusive o que a gente vem tratando agora que se chama de pescoço do digitador. Esse indivíduo precisa vir para nós para que a gente avalie, veja se isso é só postural, eventualmente só muscular, ou se tem uma doença, uma escoliose associada a isso, que precisa de tratamento. Mas nós precisamos observar e ter os negativos pertinentes para que a gente trate esse indivíduo de uma forma adequada. E a partir daí, esse indivíduo volta ou não para nós a depender de como ele se desenvolve. Esses são os marcos importantes, então relembrando para nós, a criança vem para o ortopedista no primeiro ano de vida, logo nos meses depois da marcha, aos 3 anos de idade, aos 6 anos de idade e aos 10 anos de idade.
É lógico que nesse período existem consultas de revisão que a gente encurta ou não essa visita, a depender do desenvolvimento, ou se os pediatras acharem necessário, eles observarem alguma outra alteração ou que querem nossa opinião, eles mandam vocês para nós outra vez. Lembre-se que no início da nossa vida os pediatras são fundamentais, temos que ter o nosso médico de confiança, que conhece o nosso filho e que encaminha para colegas da confiança deles. A gente costuma falar com os pediatras e eles conosco para que a gente sempre tenha a melhor conduta na investigação, no diagnóstico e no tratamento dos nossos pacientes. Afinal de contas, nossos filhos são o tesouro que a gente tem de melhor na vida. Grande abraço para vocês, muita saúde e muita paz.